Olá, me chamo Daiana Torres e irei apresentar meu trabalho de iniciação científica intitulado Checklist de Quiróptera em Cavernas da região da Chapada Diamantina, Bahia, Brasil, proposta de AICOM e SICOM. Esse trabalho ele foi desenvolvido sob orientação da professora doutora Maria Helena Bichuete no Laboratório de Estudos Subterrâneos, em edital ofertado pela PROQP da UFSCar com financiamento do CNPq. A região da Chapada Diamantina abriga uma das mais importantes unidades de conservação integral do país, o Parque Nacional da Chapada Diamantina. O parque ele apresenta um mosaico de fitofisionomias, possui uma grande área de importância ecológica, com alto grau de endemismo e com expressivo potencial para a conservação de espécies, e ainda está inserida em uma das principais áreas cársticas brasileiras. Os morcegos eles possuem uma elevada riqueza específica, apresentam uma grande diversificação na exploração de recursos, na ocupação de hábitats, estão envolvidos em vários processos ecológicos e utilizam diversos tipos de abrigos, que em ambiente natural, o principal deles são as cavernas. Os morcegos eles desempenham um papel crucial na manutenção da complexidade ecológica dos ambientes subterrâneos, visto que são os principais responsáveis pela entrada de matéria orgânica, através do guano, aqui representado nas fotos, né, que são as suas fezes, que atua como principal fonte de alimento pelos vertebrados subterrâneos. Então, o presente estudo teve como objetivo caracterizar a quiropterofauna subterrânea da região da Chapada Diamantina, bem como em cavidades inseridas dentro do Parque Nacional da Chapada Diamantina, e propor áreas e ou sítios importantes para a conservação de morcegos. Para a realização do trabalho, então, foi realizada uma análise do conjunto de dados contidos na coleção científica de referência de quirópteros subterrâneos, do Laboratório de Estudos Subterrâneos, do Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva da UFSCar. Esses dados relacionados a amostragens realizadas em 11 cavernas, localizadas em municípios, aqui destacados no mapa, da região da Chapada Diamantina, isso ao longo de 16 anos de estudo. Além disso, dados existentes na literatura científica foram considerados como informação complementar. Então, nas 11 cavidades amostradas, foi feito o registro de 14 espécies de quirópteros, correspondente a 3 famílias e 8 gêneros de morcegos, aqui dispostos na tabela. A família Philostomide, ela foi a mais representativa, com 92,9% dos registros realizados, enquanto as famílias Vespertilionidae e Moloside apresentaram cada uma apenas 3,6%. Desses Philostomídeos amostrados, as subfamílias mais abundantes foram Desmodontine, Stenodermatine, Caroline Philostomine, Loncofiline e Glossophagium. Ainda foi realizado o registro complementar da presença de morcegos na Gruta do Lapão, com a coleta de maxilas, de restos de maxilas, ossos relativos aos membros anteriores e dentes, que não foram passíveis de identificação mais apurada, mas que são importantes porque configuram o registro desses mamíferos fazendo uso da cavidade como abrigo. Ainda, nas cavidades amostradas, 8 configuram-se como o primeiro registro formal de quirópteros, fazendo uso dessas cavernas como abrigo, e esses dados eles são importantes pois ampliam as informações a respeito da distribuição e biologia dessas espécies, como, por exemplo, dados reprodutivos com observação de fêmeas grávidas e de machos com escroto bem desenvolvido. E ainda, 3 novas espécies foram catalogadas fazendo uso de cavernas como abrigo. São elas Stiotus sp, aqui na Gruta do Castelo, Mimon sp na Lapa do Bode, e um dado adicional foi acrescentado espécime de Moloside, da família Moloside, fazendo uso da Lapa Doce como abrigo também. Bom, a composição das comunidades de morcegos, elas são influenciadas, elas são determinadas pela distribuição das espécies e pela abundância relativa. No caso, a distribuição das espécies é determinada por variável ambiental, como temperatura e sazonalidade e precipitação. E a distribuição e a abundância são influenciadas pela disponibilidade de alimento e abrigo. Nesse caso, a maior representatividade da família Philostomide
aqui representado por essas espécies na figura do canto superior direito, condiz com os estudos realizados na região neotropical. O amplo espectro no consumo dos mais variados tipos de itens alimentares por os morcegos torna o seu guano uma importante fonte de recurso para os mais variados invertebrados que habitam os ambientes subterrâneos. E a dinâmica de conversão de hábitats, ela tem realçado a importância das amostragens e a urgência da aquisição de dados científicos que são essenciais para a definição e implementação de programas de conservação mais eficazes. Porém, muitas espécies que são consideradas ameaçadas em nível local, que não são consideradas ameaçadas em nível local, elas podem estar ameaçadas, e isso torna os dados da IUCN e do Livro Vermelho inconsistentes, sendo necessária, então, a implementação de listas que considerem as espécies individualmente e que considerem também o seu nível de ameaça em nível regional ou local. Em estudos realizados com quirópteros, a utilização de elementos craniais e dentários elas são essenciais para a identificação de espécies, o que torna as análises mais robustas e confiáveis. E o uso desses componentes também é importante porque configura-se como registro direto e indireto da presença de morcegos em cavernas. E no cenário onde muitas vezes a captura de morcegos é inviável devido às condições físicas oferecidas pelas cavernas, por determinadas cavernas, de acesso, enfim. A procura e coleta de vestígios e restos são uma importante fonte de informação para determinar aquele uso como abrigo por morcegos. Dos critérios propostos pela REUCON para a criação de áreas de eossítio importante para a conservação de morcegos, basicamente todos se enquadraram no presente estudo. Então, conclui-se que levantamentos de campo são necessários para superar as lacunas que existem acerca do conhecimento das espécies, a importância do estabelecimento de programas de monitoramento a longo prazo de quirópteros, a implementação de áreas e eossítios importantes para a conservação de morcegos, que a região da Chapada Diamantina é uma área relevante para a manutenção das populações de quirópteros e, por fim, a necessidade da continuação dos trabalhos na região a fim de ampliar as informações a respeito da quiropterofauna e dos abrigos por eles utilizados. Então, eu agradeço ao Laboratório de Estudos Subterrâneos por ter possibilitado o desenvolvimento do trabalho, bem como o fomento do CNPq com a Bolsa de Iniciação Científica e a UFSCar bem como a UFSCar e a PROQEP. Obrigada.